A graça do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus pela rica oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez, através das mídias, levar até você a mensagem da palavra do nosso bom Deus. Algumas pessoas têm apontado que toda essa circunstância advinda do coronavírus mudou consideravelmente as nossas vidas. E, de fato, nós temos perdido a atenção em algumas coisas que são importantes em decorrência da conjuntura que temos vivido. Eu não sei você, mas penso que algumas pessoas têm esquecido que estamos na semana da Páscoa. Você já atentou para isso? Assim como sendo servos do Senhor, devemos ponderar quanto esta oportunidade é propícia para trazermos à memória as suas implicações. O que é o significado da Páscoa? Quando ela foi instituída e que implicações tem ela com a nossa vida? Então, hoje nós não iremos focar nas lutas e tribulações que nos têm advindo, já temos feito isso com muita propriedade em mensagens anteriores, mas hoje nós queremos focar na Páscoa, uma vez que estamos na chamada Semana da Páscoa, estamos na chamada Semana da Paixão de Cristo. Então eu quero trazer à sua memória, trazer uma aplicação dos elementos envolvidos na Páscoa e aplicá-los para o nosso dia a dia, sobre a importância destes elementos em nosso viver. Somente para fim de resumo, para refrescar a nossa memória, você deve lembrar como Deus, no passado, em Gênesis capítulo 12, chama um homem denominado de Abraão, ou Abrão, como seu nome era, e posteriormente chamado de Abraão. Deus estabeleceu então uma aliança com este homem, com este servo, prometeu fazer dele uma grande nação. De Abraão nasce Isaque, e de Isaque nasce Jacó, o seu filho, e de Jacó nascem 12 filhos, e o destaque para José. Você conhece a história de como José foi vendido por seus irmãos, chegando até a terra do Egito e ali permanecendo. Você lembra também como ele posteriormente foi, por Deus, estabelecido como governador do Egito, tendo então uma rica oportunidade para suprir a necessidade do seu povo que padecia de fome, e na verdade o próprio José afirmou que para isso ele foi estabelecido. O mal que os irmãos dele haviam provido era a providência de Deus para sustentá-los naquele tempo de aflição. Então você deve lembrar como José era estimado em honra pelo que ele fez durante o seu período, como ele administrou o recurso no período de fartura, para então poder suprir as necessidades dos egípcios no tempo de escassez. Assim ele foi honrado e sua própria família foi abençoada decorrente da honra que ele recebera da parte dos egípcios. Ele então levou o seu povo para morar no Egito juntamente com ele, tendo pois as suas necessidades supridas. O povo começou a prosperar. Depois disso, José morreu depois de certo tempo, e o povo judeu, aqueles que são descendentes de Abraão, começaram a prosperar na terra do Egito, crescer e crescer, e a narrativa então diz que se levantou um faraó que não conhecia José, isto é, que não reconhecia os feitos que havia realizado entre aquele povo, de modo que decidiu oprimir o povo de Israel, os israelitas, temendo que aquele povo que era a essa altura do campeonato um número bem elevado, temendo que houvesse da parte deles uma revolta, uma revelia, e quisessem tomar o reino para si. Ele passa então a oprimir os judeus, os israelitas, fazendo deles escravos que trabalhavam a duras penas, debaixo de um jugo terrível, para fazer a vontade do faraó. Então o texto diz que o povo clamou a Deus, o povo pediu a Deus livramento. Deus então levantou no meio daquele povo um homem chamado Moisés. Deus usou Moisés para ministrar ao coração de Faraó, para dizer a Faraó que deixasse o seu povo sair, seguir o seu rumo,
segundo o propósito que Deus tinha para ele, levando aquele povo para uma terra que Deus havia prometido desde os primórdios, quando fez a sua aliança com Abraão, que daria a ele uma terra que manaria leite e mel. Deus então estava dizendo que iria levar o seu povo no caminho do deserto até chegar a Canaã. Entretanto, o faraó, com o seu coração endurecido, providência de Deus, para poder efetuar os seus grandiosos feitos, para que por esses fosse glorificado, tanto como testemunho para o seu próprio povo, vendo o seu agir, quanto um testemunho para aquela nação ímpia. Deus então começou a mandar sinais, pragas sobre a terra do Egito. Nós temos um total de 12 pragas. Então, desde a primeira praga até a 9ª praga, nós temos Deus ministrando por Moisés aos ouvidos de Faraó que libertasse o seu povo, e Faraó por ora amolecia o coração e permitia, depois voltava atrás, o seu coração endurecido. Era próprio Deus provendo isso para ministrar o seu poder. Mas antes de estabelecer a última praga, Deus, pois, preparou o seu povo, ou proveu instruções para o povo se preparar por ocasião do efetuar da última praga, que seria a morte dos primogênitos. Então, antes daquela última praga, Deus instituiu o que é denominado de Páscoa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o livro de Êxodo, em Êxodo capítulo 12, e nós vamos fazer a leitura desse texto e vamos considerar algumas aplicações a partir deste relato da instituição da Páscoa sobre o povo de Deus. Em Êxodo 12, verso 1 e seguintes, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei na terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa.
Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia à porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós outros e para vossos filhos para sempre. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. A sugestão é que você separe um tempo esses dias para ler todo esse texto com paciência, e principalmente para você que é pai, você que é mãe, lendo esse texto e explicando para os seus filhos este memorial dado para os judeus e que possui implicações para nós, uma vez que temos aqui uma sombra do que em Cristo foi plenamente revelado, Cristo como sendo o nosso Cordeiro, o Cordeiro Pascal. Eu quero conduzi-los a observarem alguns dos elementos envolvidos aqui, neste contexto de Páscoa, e então traçarmos uma aplicação de seus princípios para o nosso tempo, em nossas vidas. Assim, eu quero falar essa noite sobre os elementos envolvidos no contexto da Páscoa, uma aplicação de seus princípios. Elementos envolvidos no contexto da Páscoa e uma aplicação dos seus princípios. Em primeiro lugar, eu queria destacar, e se você está com a sua Bíblia aberta, pode ir acompanhando comigo no texto. Nos versos 3 e 4, eu quero destacar o aspecto de que a Páscoa envolve a família. Deus estabeleceu a Páscoa para ser celebrada, para ser uma celebração envolvendo esse elemento, a família. A Páscoa deveria, pois, ser comemorada em cada casa, na reunião da família. Se você atentar para o texto, está com sua Bíblia aberta, nos versículos 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. O que temos, pois, é que a Páscoa foi estabelecida para ser celebrada num ambiente familiar. E eu diria, como é maravilhoso ter uma família toda servindo ao Senhor, uma família rendida aos pés do Salvador, uma família que honra e que teme a Deus. Sabe, eu fico pensando quantas famílias têm sido destruídas, quantos pais têm visto seus filhos caminharem para o mundo das drogas, para a prostituição. Assim, que privilégio tem aqueles que podem dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você ainda não tem esse privilégio, clame a Deus para que um dia você possa testificar isso, de ver toda a sua casa rendida aos pés do Senhor. Logo, o aspecto de a Páscoa ser um elemento a ser celebrado num ambiente familiar traz consigo também a implicação de que nós devemos conduzir a nossa família à presença ou na presença do Senhor. Então, falando em conduzir a família à presença do Senhor, deixe-me dar aqui uma palavra àqueles que são esposos e pais. Se você atentou bem nos versículos que acabamos de fazer a leitura, versos 3 e 4, destaque para o verso 3, a expressão traduzida nesse versículo por cada um, quando o texto diz que cada um deveria tomar para si um cordeiro, essa expressão cada um literalmente é cada homem, trazendo consigo a ideia de cada pai de família. Então, você entende a responsabilidade que você tem de conduzir sua família a cumprir as instruções do Senhor? Meu querido, Deus pedirá contas de como administramos a nossa família como cabeças, segundo o modelo que Ele estabeleceu. O homem como líder, o homem como cabeça do seu lar. Cada líder, cada homem deveria tomar para si um cordeiro, é o chefe da família conduzindo a sua família a observar os preceitos que Deus estabeleceu. Em segundo lugar, a Páscoa envolve um sacrifício.
Agora você deve olhar os versículos 3 e 6 e observe que um cordeiro deveria ser imolado. Deus mandou Moisés falar a toda a congregação para tomarem para si um cordeiro, o qual seria imolado, isto é, seria morto. Assim, cada família deveria sacrificar um cordeiro. E esse sacrifício era uma oferta ao Senhor, e você pode consultar isso em Deuteronômio, capítulo 16, verso 1 e 2, que tem essa descrição de que esse cordeiro era uma oferta ao Senhor. Era para Deus uma oferenda, e sendo essa oferta um reconhecimento de que Ele, com mão poderosa, havia resgatado o seu povo. Em Números capítulo 9, verso 13, Deus diz que a alma que não celebrasse a Páscoa seria eliminada do seu povo, porquanto não apresentou oferta ao Senhor a seu tempo. Assim, por ocasião da Páscoa, nós temos Deus requerendo para si uma oferta, requerendo para si um sacrifício. E esse sacrifício magnificava a obra que Deus havia realizado no Egito. Era, pois, uma ocasião em que, naquela oportunidade, eles estavam reconhecendo o que Deus requereu, e posteriormente, nas futuras gerações, por ocasião da celebração da Páscoa, as famílias estariam trazendo à memória o que Deus havia feito lá no passado no Egito, quando com mão poderosa havia resgatado o seu povo daquela condição de escravatura em que vivia. Assim, essa oferta magnificava o Senhor, levava o povo a glorificá-lo, sobre como ele resgatou o seu povo. Essa oferta trazia-lhe glória. Era o povo de Deus reconhecendo o favor de Deus sobre suas vidas. Deus requer de seu povo gratidão por seu favor. Gratidão deve ser um exercício constantemente desenvolvido em nossa vida, nós que servimos ao Senhor. Sabe, e olhando para essa circunstância que temos passado, que estamos envolvidos, circunstâncias de adversidade, nós temos a tendência de desconsiderar, de esquecer os benefícios que Deus realizou em nosso favor e então focarmos somente nas desventuras. Eu costumo dizer que pecador tem memória curta, daí Davi precisar orar dizendo que sua alma bendizesse ao Senhor e tudo que havia nele bendizesse ao Senhor e não esquecesse de nenhum só dos benefícios que Deus havia provido. Esse sacrifício também tem outro aspecto, o fato de que um animal inocente era oferecido, apresentando então o verdadeiro sentido da Páscoa em todo lugar que passo e tenho compartilhado. Eu apresento a figura de um cordeiro, e a figura de um cordeiro, ela traz consigo uma beleza, ela traz consigo esse senso carinhoso. Já viu um cordeirozinho pequeno? E a figura de um cordeiro no contexto da Páscoa era um cordeiro de um ano, era um cordeiro novo. Como ele é bonito, ele não é agressivo, um cordeiro não possui a agressividade de um bode, por exemplo, um cordeiro é manso. E interessante, quando eu vou nas escolas apresentar a figura do cordeiro, via de regra eu uso nas imagens um cordeirinho pequeno, e as crianças dizem, oh, que coisa linda! E então eu digo, um cordeiro assim era morto, era sacrificado. E as crianças então traduzem espanto dizendo, mas coitadinho, por que matou o bichinho? De fato, um animal inocente era morto. A implicação desse sacrifício ia muito além de uma simples providência de carne para o povo se alimentar. Trazia consigo antes um preço que estava sendo pago. O animal levava sobre si simbolicamente o pecado dos seus ofertantes. Era um sacrifício substitutivo em favor daqueles que estavam, pois, oferecendo. Algo a destacar é que a instrução do Senhor quanto à necessidade de o cordeiro não poder ser defeituoso. Antes, o cordeiro deveria ser perfeito para poder ser um sacrifício aceitável, como você pode olhar no versículo 5. Logo, qualquer defeito no animal o reprovava como oferta ao Senhor. No Novo Testamento, nós entendemos que essa figura implicava, como ainda veremos, no sacrifício que Cristo realizou. A Páscoa
pois envolve um contexto familiar. A Páscoa traz consigo um sacrifício. E em terceiro lugar, a Páscoa envolve santificação. Eu quero retornar ao texto para ler 3 versículos. Capítulo 12 de Êxodo, versos 15, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim no verso 15, versos 19 e 20. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos, é a instrução que Deus dá ao seu povo. Assim, na preparação para a celebração da Páscoa, o povo deveria se santificar. E a primeira providência, tendo em vista a santificação, era tirar das suas casas o fermento. Considere que no período da Páscoa, o fermento trazia consigo o símbolo do pecado. Aqui, não é que o fermento é mau em si, porque não era. Eles usavam fermento durante todo o ano, mas somente nesse período eles eram limitados para o seu uso, porque Deus atribuiu ao fermento esse status de um simbolismo para com o pecado. A razão estava na aplicação de que, no Egito, o povo celebraria a Páscoa às pressas, e eles não teriam tempo para esperar a massa fermentar. A Páscoa era algo para ser celebrada às pressas, como nós ainda vamos considerar essa implicação. Então, usar o fermento nesse período era desconsiderar o símbolo da pressa com que o povo saiu da terra do Egito naquela mesma noite em que celebrou a Páscoa. Tal desconsideração implicava em pecado. E é interessante destacar que o apóstolo Paulo usa essa figura aplicada à igreja em 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 5, perdão, 1 Coríntios 5, versículo 7, Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Então, ele segue dizendo: pois Cristo também, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles deveriam não mais tolerar o pecado, como era algo evidente no meio da igreja. Isso porque havia um irmão que estava em pecado e eles estavam vivendo como se nada estivesse acontecendo, continuando em comunhão com esse irmão, como se ele estivesse fazendo algo normal. Então Paulo diz que o velho fermento, a figura do pecado, deveria ser lançado fora. O que temos aqui nesse contexto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, é um apelo à santificação, a uma vida pura diante de Deus. Irmãos, o povo de Deus é chamado a viver em santificação. Em 1 Coríntios 6, versos 18 a 20, Paulo disse: fugi da impureza. Todo e qualquer pecado é fora do corpo, mas aquele que peca contra o corpo, peca contra o templo do Espírito Santo. E Paulo questiona: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito, e que fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pedro escreveu: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e vigilantes, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida por meio da revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente em vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, nós somos chamados a vivermos de forma santa. A Páscoa, pois, traz consigo esse elemento, o elemento da santificação. Assim, por conveniência de celebrarmos ou estarmos vivendo a semana da Páscoa, façamos uma análise de nossa vida.
Há porventura algum fermento, algum pecado, indício de pecado em nosso coração que precisamos nos desfazer, considerando a pureza que deve nos envolver, não somente nesta semana, mas na nossa vida como um todo? Em quarto lugar, a Páscoa envolve a comunhão do povo de Deus, e eu peço que você dê uma olhada comigo para o verso 16 de Êxodo capítulo 12. Diz: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, santo ajuntamento. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazê-lo. Deus está destacando a Páscoa como sendo uma ocasião de ajuntamento, uma celebração. A Páscoa seria uma santa assembleia ou santa reunião. A instrução foi dirigida à congregação. Era o povo de Deus unido em um propósito: adorar o Senhor por meio da celebração da Páscoa. Envolvia, pois, comunhão na família. O povo recebeu a instrução para transmitir o significado da Páscoa aos seus filhos em suas gerações futuras. Assim, a família toda deveria se reunir para essa celebração. A Páscoa também envolve, então, comunhão no âmbito da família. Observe que no relato diz que se caso a família fosse pequena e não pudesse comer um cordeiro sozinho, o que essa família devia fazer? Convidar outra família para juntar-se a esta e então poderem celebrar a Páscoa numa dinâmica de unidade. Caso a família fosse pequena, deveria chamar o vizinho mais próximo para juntos celebrarem a Páscoa em comunhão. Então considere, a Páscoa traz consigo o elemento denominado de comunhão. Como você e eu temos vivido no âmbito da comunhão como povo de Deus? Se tem algo que é corrente em nossos dias, por causa dessa atual conjuntura que vivemos de limitação imposta pelo coronavírus e os decretos que nos foram dados, é a ausência da nossa comunhão numa dinâmica de proximidade. Graças a Deus pelas redes sociais, pelas mídias, pelos telefones, em que podemos manter contato, mas nada substitui a nossa proximidade. E nós estamos na expectativa de passar logo tudo isso para novamente nos reunirmos e estarmos juntos. Por exemplo, a essa altura eu estou aqui ministrando a palavra e a igreja está vazia. Você está na sua casa ouvindo esta mensagem e você não tem ideia do que significa para o meu coração a distância daqueles que Deus me tem confiado para cuidar e para pastorear. O povo de Deus deve ter a marca da comunhão. Em quinto lugar, a Páscoa envolve um elemento de distinção. Olhe comigo para os versos 12 e 13 de Êxodo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O que nós temos nesse contexto é Deus fazendo distinção do seu povo para com os egípcios. O sangue do cordeiro que era aspergido nas vergas das portas, nas casas em que os servos de Deus estavam, era o fator que distinguia o povo de Deus do povo egípcio. Deus disse que naquela noite ele haveria de passar na terra do Egito e a casa que estivesse marcada com o sangue, o anjo destruidor não entraria. Então naquela noite, Deus estava fazendo clara distinção entre o seu povo e o povo egípcio. Quando Deus anunciou a 10ª e a última praga que haveria de sobrevir sobre a terra do Egito, ele destacou que nesse dia, esse elemento era distintivo, o sangue. Se você olhar um pouco antes, nos versos 6 e 7, isso fica muito claro. E guardareis até o 14º dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação. Capítulo 11, volte um pouco, Êxodo capítulo 11, não capítulo 12. Êxodo 11, versos 6 e 7. Versículos 6 e 7.
Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Irmãos, no passado Deus escolheu um povo para fazer habitar o seu nome. E também eu quero compartilhar com você que em Jesus um outro povo foi estabelecido. Um povo denominado igreja. E assim como o sangue daquele cordeiro distinguia as casas do povo de Deus das demais casas, assim hoje o sangue de Jesus sobre nossas vidas nos distingue das demais pessoas. Nós somos um povo distinto. Nós temos sobre nossa vida o sangue de Jesus, o nosso cordeiro pascal. A Páscoa, pois, envolve um aspecto distintivo. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Ainda não se manifestou quem haveremos de ser, como João diz em sua carta. E sabemos que já somos filhos de Deus. Quando Ele, porém, se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele. Seremos reconhecidos de fato como quem somos, os filhos de Deus. Em sexto lugar, a Páscoa envolve libertação. Um pouco mais adiante, em Êxodo capítulo 12, você pode conferir comigo. Em Êxodo capítulo 12, olhe comigo para os versos 41 e 42, se você está com a sua Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar em suas gerações. O que temos? Uma declaração de libertação. Aquele era o dia em que Deus tiraria o seu povo da escravidão. Logo, a Páscoa marcava a liberdade do povo saindo dessa opressão que vivia. Depois de 430 anos naquela terra, Deus enfim estava conduzindo o seu povo para o lugar que antes havia prometido ao seu servo Abraão, uma terra que manaria leite e mel. Irmãos, em João 8, versos 31 e 32, Jesus disse: Se permaneceis na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sois os meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. O verso 36 diz: Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o Egito é uma clara figura desse mundo mau que escraviza o homem na dimensão dos seus pecados. A Bíblia diz que o governo desse mundo pertence ao diabo e ele tem escravizado a muitos. Ele cega o entendimento das pessoas para que não creiam, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, como diz 2 Coríntios 4 e versículo 4. Então, assim como no contexto da Páscoa, uma ministração de liberdade foi estabelecida, em Cristo nós temos a plena liberdade, a liberdade da escravidão, do pecado e suas consequências oriundas. Em sétimo lugar, a Páscoa envolve um aspecto de prontidão. Olhe comigo para o verso 11. No verso 11 de Êxodo, capítulo 12, diz assim: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Desta maneira comereis. Como? Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. A ideia aqui é, eles deveriam estar prontos. E deixe-me explicar para vocês que lombos cingidos é que eles usavam vestes longas. E como esse povo haveria de sair, e ia sair às pressas, eles tinham que estar cingidos, isto é, amarrando suas vestes que eram esvoaçantes, para que pudessem se locomover com rapidez. O povo deveria estar com o cajado na mão e comendo, nem sentar eles podiam, cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos, preparados para comer e já sair às pressas. Deus estava, pois, instruindo o povo sobre a necessidade de
prontidão. Deixe-me perguntar, você está pronto para deixar esse mundo mal e caminhar segundo a vontade de Deus? Talvez você está assistindo, é alguém que é familiar, é parente, é um amigo que recebeu a indicação de ouvir essa mensagem e você ainda não está pronto, você está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Assim como Deus tirou o seu povo do Egito, um dia o Senhor nos tirará desse mundo. O Senhor nos tomará para si. A palavra do Senhor nos diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. E nos encontraremos com Cristo nos ares. Eu então pergunto, você está pronto para encontrar-se com o Senhor? Será que você pode, a exemplo dos que servem ao Senhor e o amam, dizer, Maranata, ora, vem Senhor Jesus? Se você é um servo de Deus, considere as palavras de Paulo em Romanos 13, verso 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. É hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais próxima do que quando no princípio cremos. Você está preparado? Era assim que o povo deveria estar. Em oitavo lugar, a Páscoa envolve um memorial. Os versos 14, 17 e dos versos 24 a 28, por questão de tempo, você pode conferir aí na sua Bíblia, traz consigo esta ideia. Um memorial diz respeito à necessidade de o povo judeu transmitir o que testemunhou no Egito para as futuras gerações, aquilo que Deus fez no Egito. De modo que à medida que celebrassem e os filhos perguntassem, que celebração é essa? Os pais deveriam dizer, este é o sacrifício da Páscoa, que nos lembra como Deus, com mão poderosa, resgatou os nossos pais da terra do Egito, de debaixo da escravidão. Sabe o que eu considero com isso? Do fato de a Páscoa trazer consigo um memorial, é que Deus tem um compromisso com as futuras gerações. Deus tem um compromisso com as futuras gerações. Deus tem um propósito com o meu filho. Deus tem um propósito com o seu filho. E se Cristo não voltar, tem um propósito com o filho do seu filho e assim sucessivamente. Deus quer ser conhecido em cada geração. Nós, pois, temos a responsabilidade de traduzir às nossas gerações, aos nossos descendentes, o privilégio que tivemos de termos sido alcançados pelo Senhor Jesus. Esses dias, conversando com meu filho sobre a fé, e dizendo a ele sobre algumas posturas que ele precisa reconsiderar. E ele então olhou assim para mim e disse, mas pai, eu tento, mas não consigo, o que eu faço? Então eu disse para ele, Cristo, você precisa olhar para Jesus. Eu não estou requerendo de você um esforço, eu estou requerendo que você ponha os seus olhos no sacrifício da cruz. Entender que Cristo morreu no seu lugar, para que Ele seja Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para que Ele reine em seu viver. Então você entenderá a suficiência dEle. Deus tem compromisso com as futuras gerações. Por isso Deus traduz ao seu povo a necessidade de tornar esse evento um memorial, para que o seu nome fosse traduzido às outras gerações e então conhecido pelos seus poderosos feitos. Veja o que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e seguintes. É um texto bem conhecido, chamado Shema. Diz, as palavras que hoje te ordeno, você deve transmitir aos vossos filhos. Delas falarás estando assentado em tua casa ou ao sair pelo caminho. Tu as escreverás nos umbrais das vossas portas. Deus instrui que o povo dele deveria ensinar aos seus filhos. Em casa, andando, deveria tornar evidente para que onde as crianças passassem pudessem ler, ter contato com a palavra do Senhor. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É a instrução que Deus ordena para o seu povo transmitir às futuras gerações. Em último lugar, eu quero destacar que a Páscoa envolve
obediência a Deus. Então olhe comigo para o verso 28, que diz assim: e foram os filhos de Israel e fizeram isso, assim como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. O povo, pois, obedeceu à ordem do Senhor. Se você já leu o relato da Páscoa como um todo, você já deve ter percebido que o mesmo está envolto a diversas instruções. Deus requer que seus servos obedeçam às instruções que ele dá. Deus nos chama a uma vida de obediência. Nós vimos que a Páscoa era uma oferta ao Senhor, e a não observância dessa oferta implicaria em desobediência a Deus, segundo o relato das Escrituras. O texto chega a dizer que aquele que não oferecesse o sacrifício da Páscoa seria eliminado de Israel. Logo, essa era uma necessidade de obediência. A Páscoa trazia consigo esta implicação: obedecer ao Senhor. O servo de Deus é então chamado à obediência, e a pergunta que surge aqui é: sua vida tem a marca da obediência a Deus? Você tem sido um servo obediente, ou será que você tem desconsiderado as instruções do Senhor para a sua vida, andando de forma dissonante ao que Ele instrui a você viver? Assim, em conclusão e um resumo do que acabamos de considerar, a Páscoa envolve a família. Jesus estabeleceu uma família, a igreja. As Escrituras denominam a igreja como sendo coluna e baluarte da verdade. Pela pregação da palavra, vidas se rendem a Jesus e então são inseridas na dinâmica da igreja. No aspecto local, pessoas são acolhidas, são alimentadas com a palavra e preparadas para compartilharem com outros a dádiva que receberam. Que bênção é a igreja, uma família estabelecida por Jesus. A Páscoa envolve um sacrifício. Em Hebreus 12:12 diz que não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo precioso sangue de Jesus, que entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus é, pois, o nosso sacrifício perfeito. A Páscoa envolve santificação. Hebreus 13, verso 12 diz que Jesus nos santificou pelo seu próprio sangue. 1 Pedro 1,18, Pedro disse que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. Em Tito 2, verso 14, diz que Jesus se deu por nós, a fim de remir-nos de todo pecado e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A Páscoa envolve comunhão, comunhão do povo de Deus. Lembre-se, na oração chamada sacerdotal em João 17, Jesus orou para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai o eram. A Páscoa envolve um aspecto de distinção. Ora, Jesus disse que somos luz e sal da terra. Nós estamos aqui para sermos distintos daqueles que não conhecem o Senhor. A Páscoa envolve libertação e em Jesus nós conhecemos a verdade que plenamente nos libertou, pois a verdadeira libertação é aquela provida pelo Filho, Cristo Jesus. A Páscoa envolve uma prontidão do povo de Deus, e é assim que estamos hoje, na expectativa do nosso encontro com Cristo para a eternidade. Por isso podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Páscoa envolve um memorial. Todos os meses, quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, como diz a Escritura, trazendo à nossa memória o sacrifício do Calvário em uma atitude retrospectiva, que nos conduz a uma introspecção e que aponta para uma prospecção, para o nosso encontro com Cristo na eternidade. A Páscoa envolve obediência a Deus, isto é, uma identificação com Jesus, o Filho que Deus enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Logo, a obediência é uma marca na vida daqueles que têm o Filho de Deus como seu Salvador. Que nesta Páscoa consideremos esses elementos e a necessidade de praticá-los em nosso viver.
graças a Deus, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado para que tivéssemos vida. Celebremos, pois, a Páscoa tendo consigo essas implicações. Que Deus aplique esta mensagem no seu coração, na sua vida e na sua família. Deus abençoe.